inglês, então ela vai estar conosco. Creio que todos os domingos, se não tiver nenhum impedimento, para traduzir também em inglês, porque nós vamos falar ao mundo inteiro, né? A internet está interligada, as nações estão interligadas, então nós está aberto. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 5. Hoje nós vamos mostrar como o faraó trabalha aqui nesse mundo. O tema da nossa pregação dessa noite é o governo de Faraó. Faraó governa. Então nós vamos aprender, nós vamos saber qual é a sutileza de Satanás. Faraó é um representante, é um símbolo do inimigo, símbolo do próprio diabo. E nós vamos começar aqui, Êxodo capítulo 5, do verso 1 até o 3. Iniciando assim, mas nós temos outros versículos, não muitos. Nós vamos mostrar como trabalha o inimigo e como você está ligado a essa palavra, ou a sua família. Você vai gostar. É um ensinamento muito especial. Está escrito assim, podemos ler? E depois, Êxodo capítulo 5, verso 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, que é o mesmo Deus da igreja, dizendo: deixa ir o meu povo sair aqui do Egito, né, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, e nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus, ou os judeus, nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir, caminhada de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor Deus, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Amém? Agora você pode sentar. Quero falar para a igreja e a todos que estão ligados na internet ou de outra forma, outros canais, outras maneiras, sobre o governo de Faraó. Faraó é um governo aqui na terra. Se você se lembra, Jesus disse assim: o Deus desse mundo, irmãos, Faraó é um símbolo de um Deus da terra, daquele que te escraviza ou escraviza a humanidade. Faraó é um símbolo. O Egito também é um símbolo das coisas do mundo. Você um dia estava no mundo e estava também escravizado por Faraó. Faraó é o próprio diabo, e nós vamos ver como ele trabalha ou trabalhou na sua família, e daqui para frente você vai ter uma visão totalmente diferente, aberta, de como ele trabalha, como ele está trabalhando na sua família. E se você conhece um pouco da palavra de Deus, diz assim, que o povo de Deus ele começou a morar no Egito, porque todas as pessoas, irmãos, elas começam primeiro no Egito. Egito é um lugar de escravidão. Lá no Egito eles faziam tijolos de barro, porque as coisas, irmãos, da terra, as coisas do mundo, elas são provisórias. Tudo que você faz nesse mundo é provisório. Tudo que é da terra volta para a terra, tudo que é do céu volta para o céu. Nós temos 2 naturezas, como eu sempre tenho falado: natureza física, terrena, que é provisória, passageira, e temos também nossa vida, nossa natureza espiritual, que são as coisas dos céus. Amém? O Senhor vai aprender. No Egito, irmãos, é um símbolo das coisas da terra. Lá o povo de Deus estava escravizado, amassando barro o dia todo para ganhar somente a comida. Escravo. Estava preso a uma disciplina de Faraó. Faraó, como eu disse, vou repetir algumas vezes, Faraó ele representa o próprio diabo, Satanás. Então, o tema dessa pregação, dessa mensagem, é o governo de Faraó. Como ele governa? Como ele te governou? Como ele está governando sua família?
Você vai aprender. Deus chama um homem chamado Moisés para tirar o povo de lá. Deus também, ele chama o seu irmão chamado Arão. Arão é 3 anos mais velho que Moisés. Mas quem recebeu a autoridade era Moisés. Na vida espiritual, irmãos, não é por idade, né? Você não importa a idade que você tem, mas Deus chama aquele que Ele quer. Ele chama e dá autoridade para realizar no nome dEle os milagres. Moisés era o chamado de Deus e ele então recebeu a incumbência de falar com o faraó. Irmão, se você imagina assim, mas é muito fácil, né, ter uma audiência com o faraó. Mas o que a incumbência de Moisés não era só ter um encontro com o faraó, era convencê-lo de deixar o povo sair daquela terra, sair da escravidão, o seu povo. Então Deus está dizendo a mesma coisa hoje, né? Você um dia estava no Egito, escravizado ou não, escravizado em jogos, bebidas, prostituição, adultério, mentiras, corrupção. Vou parar por aqui. Irmãos, isso é uma escravidão. As coisas da terra, irmãos, eles estavam fazendo lá, amassando barro para fazer tijolos. Se você quiser ir além ainda nessas revelações, as coisas da terra, irmãos, são feitas mesmo assim. As casas são feitas de tijolos, porque as casas, irmãos, são temporárias. É diferente das casas feitas lá em Israel, que eram casas de pedras. As pedras não são coisas da terra, né? Está dizendo assim que a sua construção não pode ser de tijolo. A sua construção tem que ser de pedra. Tem que ser de um material que ele não é da terra. O homem não faz a pedra. A pedra vem do próprio céu. E ele diz que a nossa casa tem que ser assim. Jesus falou, e eu sou a pedra principal. Isso para começar. Moisés teve essa incumbência. Então Deus falou, vai falar com o faraó. Se bem que ele ficou com muito medo, mas Deus diz assim, eu vou mostrar o meu poder. Ok? Então vamos ver como o povo saiu lá do Egito, debaixo de uma poderosa mão de faraó. Assim como aconteceu com você. Se você pensa que saiu do mundo assim, só porque foi talvez uma oração de alguém, que foi uma vontade sua, não foi assim. A guerra espiritual, ela foi travada nos céus, para que você estivesse aqui, para que você saísse do mundo, saísse da mão de faraó, e viesse para a mão de Jesus, que são as coisas dos céus, né? Amém? Estamos preparados para ouvir essa revelação? Muito bem. Então nós vamos ler uma outra parte, um outro versículo, que está escrito no mesmo livro de Êxodo. Irmãos, eu somente separei versículos para que você entendesse, né? Essa construção de faraó para impedir que o povo de Deus saísse da terra. Ok? Irmãos, se você conhece um pouco da palavra, um pouco só, você sabe que Deus, Ele não permitiu que faraó deixasse o povo sair para que a glória dele fosse maior. Então faraó tinha um coração duro, e Deus aproveitou a situação, né? Endureceu mais o coração dele para não deixar acontecer o milagre, para que acontecesse então o grande milagre, irmãos, que era a saída do povo de Israel, o povo de Deus, lá do Egito. E aqui nós vamos começar. Deus mandou exatamente 10 pragas, né? Porque acontecia o seguinte: Moisés disse assim, se você não liberar o povo, o meu povo, o povo de Deus, então vai acontecer que Deus vai mandar as pragas. Foram 10 ao todo. A primeira praga, irmãos, e as 10 pragas atingiram os deuses do Egito, todos eles. O primeiro deus do Egito era o rio Nilo. O rio Nilo era como um deus, né? Ele falou assim, toda a prosperidade vem do rio Nilo. O rio Nilo, ele transbordava, irmãos, e fertilizava a terra. Então o que o povo fazia? Pegava os seus filhos, crianças, e jogavam no rio, oferecendo ao Deus que dava fertilidade para a terra. Então Deus, na primeira praga, foi transformar toda a água em sangue. Então os faraós, toda sua nação não pôde tomar água.
A água virou sangue. Essa é uma praga. A primeira praga que Deus mandou. E aí, nessas pragas, irmãos, então o faraó chamava Moisés e dizia assim: ó, eu consinto que esse povo saia. Mas Deus endureceu o coração dele. Quando Moisés orava a Deus para que as águas voltassem ao normal, então o faraó falou assim: não deixe sair. O total foram 10 pragas, né? Teve a praga das rãs, dos piolhos, das moscas. E na quarta praga, irmãos, o faraó começou a ver que Deus, ele tinha muito poder. Ele não conseguia segurar o povo de Deus. Aí começou a negociação. É isso, agora eu vou começar a pregação. Começou a negociação de Moisés e faraó. Ele falou: agora, se você não deixar sair, vai vir mais pragas. E a última praga, se você se lembra, foi a morte de todos os primogênitos. Toda a família lá no Egito, que é um grande país, teve naquele dia a morte do filho mais velho e do animal também, né, dos animais, da mesma maneira. Toda a casa tinha choro. Todas as casas que não tinham o sangue do cordeiro, né? Que assim foi a ordem de Deus. Toda casa que tiver a marca na porta do sangue do cordeiro, esse espírito de destruição passaria por cima, como é hoje também. Se você não tiver a marca do sangue do cordeiro no seu coração, irmãos, o espírito destruidor vai passar e te visitar. É assim, sempre foi assim e será assim. A palavra não passa. Toda vez que você tem o sangue do cordeiro marcado no seu coração, esse espírito destruidor, irmãos, ele passa por cima da sua vida e vai buscar outro. Irmãos, esta passagem por cima é que nós chamamos de Páscoa. A Páscoa foi isso. A instituição da Páscoa foi exatamente nesse tempo aí. Ok? Estão preparados para ouvir o governo de Satanás, como ele trabalha? Então nós vamos ver. Então chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Bem, talvez você não tenha entendido, mas o pedido, irmãos, de Moisés era que o povo saísse, como nós lemos no primeiro texto, e caminhasse no deserto 3 dias, lá então oferecesse sacrifício. Porque o sacrifício no Velho Testamento era apresentar os animais e representava Jesus, e Deus se alegrava então com o sacrifício. Então hoje nós temos que fazer sacrifício, mas não mais de animais. O nosso sacrifício hoje é dos nossos lábios, né? Nosso coração. Ok? Então ele diz assim: bem, eu vou permitir que vocês saiam, mas que vocês sacrificam, desculpe, eu vou permitir que isso seja atendido, mas que vocês sacrifiquem aqui mesmo nessa terra. Ok? Então o que Deus está falando? Nós vamos devagar, você vai entender. Ele diz assim: para que vocês sirvam ao seu Deus, façam o sacrifício, vocês não precisam sair do Egito. Você sirva aqui mesmo, nessa terra. Por que sair para o deserto? Aqui mesmo. Você tem notado que às vezes na sua vida você passou por essa situação? Satanás fala assim: você não precisa ir para a igreja para servir. Sirva mesmo em casa. Aqui em casa mesmo. O Deus não é o mesmo? Se você ver em Hebreus 10, 25, mas ele diz assim, que alguns se afastaram da igreja, da congregação, mas é necessário que voltem, por causa da iminente volta de Jesus. Hebreus 10, 25 diz isso. Mas foi só uma lembrança para você entender isso. Que Faraó está dizendo assim: você pode servir ao seu Deus, eu não vou impedir, mas que seja em casa mesmo. Por quê? Porque Satanás, ele não quer que você venha para a igreja, exatamente porque aqui você vai alcançar mais, e na sua casa você vai ficar iludido. Então, se você tem esse pensamento de servir a Deus na sua casa, como eu vi hoje, irmãos, de uma pessoa que vinha sempre aqui e não tem vindo mais, falou assim: eu não tenho ido para a igreja, mas eu tenho Deus, eu tenho orado a Deus, buscado em Deus, falado com Deus em casa. Está vendo com o Faraó, que é o governo do mundo? Ele está dizendo assim: você não precisa ir para a igreja, você pode servir, sacrificar o seu Deus aqui mesmo, no Egito. Não vá para a igreja. Já aconteceu com vocês isso? Eu sirvo Deus aqui mesmo. Posso servir Deus em casa.
Na televisão. Tem tantas pregações na televisão. E por que Deus está dizendo que não é lá o lugar? Que o lugar é aqui? Porque Ele disse que nós temos que congregar. Nós temos que nos unir. Nós temos que sentir o cheiro da ovelha. Ovelha gera ovelha. E aqui, irmãos, você se fortalece. Porque ovelha forte não gera filhos fortes. Na sua casa você não vai gerar ovelhas fortes, filhotes fortes. Faraó está dizendo exatamente isso. Esse é o governo de Faraó, que representa o próprio diabo. Sirva o seu Deus, não tem nenhum problema, mas em casa. Ok? Todos entenderam? Vamos para frente? Agora você vai ver coisas mais profundas. Então, disse Faraó, depois das pragas, cada praga ele voltava atrás, né? Então ele falou assim: eu vou deixar vocês ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Agora não mais lá, né? Somente que indo não vades longe. Orai também por mim, porque reconheceu, né? Então ele diz assim: se você for para a igreja, não tem problema. Você pode ir para a igreja, mas não vá muito longe. Não precisa glorificar, não precisa orar, não precisa muito longe, não precisa buscar nada para ninguém, não precisa interceder, não precisa entrar no grupo, nos grupos, não precisa ter unidade, não vá longe. Por que levantar a mão e ficar glorificando a Deus? Por que bater palma? Faraó está dizendo assim, o próprio diabo, eu concordo, porque não tinha outro jeito, né? Mas não vai muito longe, porque eu quero ficar de olho em você. Você não pode sair da minha vista. Eu não posso perder você de vista. Eu quero que você esteja debaixo dos meus olhos, embora não da minha mão agora, mas dos meus olhos. Você não vai sair. Você pode sair. Essa é a minha ordem. Então o Faraó imaginava que poderia negociar com Deus. Ele falou: eu sou dono de tudo aqui, então eu posso negociar, pechinchar. Eu posso pechinchar. Mas Deus falou assim: não, não é assim. Vocês vão ver por quê. Ok? Entenderam até aqui? Você por acaso tem ido para longe de Satanás? Ou ele está ainda te olhando? Irmãos, porque para sair do Egito, mas não pode ficar na divisa. Você não pode sair do mundo e ficar na divisa, que nós chamamos em cima do muro, né? Em cima do muro não é lugar de Satanás. Você não pode ficar em cima do muro. Aí Satanás já está te olhando. Você pode ter saído da mão dele, mas dos olhos dele não. Então ele diz assim: fica por aqui mesmo, aqui por perto, que eu quero ficar olhando. Eu quero saber o que está acontecendo com vocês. Porque o povo de Deus, irmãos, é o que trazia muito lucro para ele. O pessoal que está no Egito, irmãos, ele dá muito lucro para Satanás. É escravo de Satanás. Toda vez que a pessoa peca, toda vez que nós pecamos, nós damos força ao inferno. Vou repetir, para você gravar no seu coração. O pecado fortalece o inferno. A santificação fortalece a obra de Deus. O Faraó está dizendo assim: não vai longe porque eu quero vocês aqui, fortalecendo. Irmãos, teve um apóstolo, ele acho que é do Haiti, se eu não me engano. Ele teve uma visão do Brasil. Então ele diz assim: quando o povo está orando, Satanás, que é aquele do mar, né? Como chama agora? Vamos ver se eu me lembro agora. O Leviatã. Leviatã é uma serpente tortuosa, grandiosa, ela mora no mar. E ele diz assim: quando o povo de Deus está orando, buscando, clamando, levantando as mãos, glorificando a Deus, ele se afasta da costa brasileira. Mas quando vem o carnaval, ele se achega e traz destruição. Muita chuva, irmãos, quando é muita chuva, tempo errado, muitos acidentes na natureza ou com as pessoas mesmo, irmãos, e tantas outras coisas. É a proximidade de Leviatã da costa do Brasil. Irmãos, é algo extraordinário isso. Quando você clama a Deus, você está ajudando o Brasil inteiro, ou ajudando outras nações a afastar o Leviatã, que é ele fala que é uma serpente tortuosa, é muito grande, muito forte. Quando se encosta, então vem a destruição que nós estamos vendo por aí. Ok? Podemos caminhar?
Já se achou na pregação? Ok, então para frente está escrito assim: depois ainda de outras pragas e depois de endurecer o coração de Faraó, ele diz assim, mas endureceu o Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo, ok? Então, para você saber que realmente isso que eu estou dizendo é verdade, Faraó tem um coração duro e Deus endureceu o coração para que deixasse o povo sair, para que acontecessem os milagres, porque Deus queria ser glorificado, ele queria sair com toda a glória. Então foi fazendo acontecer essas proibições, entenderam? Então o Faraó sempre está fazendo isso, né? Sempre endurecendo o coração e não deixando você sair do mundo. Você continua no mundo, continua nas mãos dele e fazendo a vontade dele. Você está indo talvez não muito longe, ele está de olho em você, porque quem sabe você está ainda na divisa. E o que Deus quer, irmãos, ele fala assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Os velhos, jovens, adolescentes e crianças, todos deverão sair do Egito. É isso, a proposta de Deus hoje é essa. Hoje nós vamos profetizar a vinda da sua família para o reino de Deus, só isso. Continuando, ele diz assim, depois que Faraó não estava aguentando mais as pragas, então Moisés e Arão foram levados, porque foram chamados, né? Outra vez a Faraó, e ele disse-lhe, olha o que Satanás diz: ide, servir ao Senhor, vosso Deus. Mas quais são os que hão de ir? Satanás, ele diz assim: Moisés, bom, agora o negócio está preto para o meu lado, mas eu quero saber quem vai. Sabe que vai só os homens? Irmão, você já viu as famílias? Quem sabe aconteceu com você ou na sua família. Nem todos saem do Egito. Sai um, depois sai outro, às vezes não sai, né? Às vezes as crianças vêm, às vezes os pais não vêm, e fica assim. Isso é trabalho de Faraó, trabalho de Satanás. Não é porque talvez você tenha julgado de forma diferente, não. Isso é trabalho do diabo. Ele faz com que a família não saia da sua mão. Então ele diz assim: mas vamos negociar aqui, quem é que vai sair? Me diz aí. Faraó responde assim, ó. Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos e com os nossos velhos, com nossos filhos e com as nossas filhas e com as nossas ovelhas e com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos que realizar. Tem que ir todo mundo para glorificar a Deus, até os animais, porque os animais eram oferta. Aquele tempo era oferta. Deus exigia que tivesse animais sendo oferecido. Então foi dito assim: todos vão sair, todos. E aí Faraó falou assim: opa, vamos negociar aqui. Aí ele diz assim: então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei a vós e aos vossos filhos? Olhai que há mal diante da vossa face. O Faraó estava desconfiado. Eu falei: esse povo aí vai me dar um nó. No versículo seguinte ele fala assim, ó: e não será assim, andai agora vós, varões, os homens, né? E servir ao Senhor, pois isso é o que vocês pediram. E os lançaram da face de Faraó. Satanás está dizendo assim: ah, vocês querem os homens? Tá bom, eu concedo que os homens vão, mas os outros fiquem em casa. Por que Faraó age assim, irmãos? Porque quando você vem para a igreja sozinho, você não vai resistir, porque os outros serão seus inimigos. Aí eles vão falar de você, como eu tenho falado: por que você está indo lá na igreja? Para ver o pastor, para fazer isso, aquilo, que você já deve ter ouvido, que eu não vou repetir aqui, para fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. E aí começa a sua família a ser a favor de Faraó. Faraó vai ficar com a sua família se perturbando, você que vem para a igreja. É assim ou não é? Amém. Uma turma aqui que eu conheço é assim, só vem um pouco e o resto fica contra, falando mal, dizendo uma porção de coisa. Eu não vou repetir aqui, vocês já ouviram. Então o Faraó está dizendo assim: ó, vocês não pediram para ir, mas não foi assim. O que Moisés falou é que todos sairiam.
Ele falou: vocês querem ir servir a Deus? Pode ir. Mas vai ficar sua esposa aqui, seus filhos vão ficar aqui, seus animais vão ficar aqui, e você vai ter que voltar. Simplesmente assim. Você não vai ficar sozinho lá no deserto. Vocês vão ter que voltar. Essa foi a estratégia de Satanás naquele momento. E hoje é assim também, porque a palavra não passa. Então ele diz assim: pode ir alguns para a igreja, mas o resto fica. Fica porque Satanás está lá trabalhando para tirar você de onde você está, servindo a Deus, sacrificando a Deus. Quer ver? Vamos continuar. Então o faraó chamou Moisés e disse, depois das demais pragas: servi ao Senhor, que não estou aguentando mais, né? Somente fiquem vossas ovelhas, as vossas vacas, vão também convosco. As vossas crianças, pode passar para frente. Mas, porém, disse Moisés, né? Tu também darás a nossas mãos sacrifício e holocaustos que ofereçamos ao nosso Senhor, nosso Deus. O que ele disse? O faraó falou assim: tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos negociar. Pode sair o pai, pode sair a mãe, e pode sair as crianças, não tem problema. Eu estou autorizando. Só que o gado não vai. O gado não vai. Puxa, mas Moisés diz assim: mas é o gado que vai ser usado para sacrifício? Como que Deus vai nos aceitar? A família inteira sacrificando sem as condições. Satanás está dizendo isso para você, irmão. Quer acredita ou não? Ele está dizendo assim: vocês podem ir para a igreja, pode ter a família inteira, mas eu quero que vocês continuem pobres. Não ofereça nada ao seu Deus. Fica tudo aqui. Não dê o dízimo, não dê oferta, não dê contribuições, não faça nada. Eu quero que vocês, porque se vocês fizerem isso, lógico que ele está dizendo, o Deus de vocês vão prosperar vocês. Então vai para o deserto, mas na pobreza. Vocês vão ficar no deserto, não vai oferecer nada ao seu Deus, porque o gado, irmãos, vai ficar lá. O que Deus está falando é a mesma coisa. Vai para a igreja, mas não mexa no bolso, deixa comigo, eu quero administrar os seus bens materiais. Satanás quer assim, porque já perdeu você de vista. Você já foi para o sacrifício, você já foi para atender o Senhor. Então ele diz assim: mas eu quero administrar o seu dinheiro. Quando o Satanás administra o seu dinheiro, você fica pobre, diz o Senhor. Quando você deixa Deus administrar seu dinheiro, você prospera. Então Moisés falou assim: isso eu não aceito. Não é isto que Deus quer. Nós queremos sair com as nossas vacas também, porque é isso que nós vamos usar lá no deserto. E também o nosso gado há de ir conosco. Nem uma unha ficará. Irmão, nem um casco dos animais ficará aqui no Egito. Nós vamos levar tudo que é nosso. E vamos levar mais ainda, porque vocês vão liberar. Deus falou isso para eles. Então ele falou assim: nem uma unha ficará aqui. Do gado, né? É o casco. Porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. Como é que você vai servir ao Senhor, irmão, se você não oferecer isso? Irmãos, dízimo e oferta é uma lei espiritual. Você não consegue servir a Deus sem isso. Você está sendo injusto. Você não está atendendo, está sendo desobediente. Você precisa sair com tudo do Egito. Com tudo. E Deus vai fazer com que isso aconteça. Você sai com tudo. Tudo que é seu tem que vir para junto de você. Porque se o diabo administrar alguma coisa na sua vida, você vai ter problema. Porque ele quer a sua derrota. Ele não quer te prosperar. O diabo não tem isso. A lei de Deus, a lei espiritual, não está com Satanás prosperando o seu povo. Quando você vê assim, a pessoa do mundo prosperando, irmãos, a palavra de Deus fala assim: não tem inveja deles. Porque isso é tão passageiro. Junte tesouros no céu, não junte tesouros aqui. Eles estão juntando tesouro aqui na terra, mas não tem inveja deles, porque um dia você vai ver eles caídos sem os tesouros e sem salvação também, porque Deus quer obediência. Mas continua ainda. Então é o nosso gado. E também, então chamou Moisés e Arão de noite e disse: bom, irmãos, aqui
O faraó já estava com a corda no pescoço, né? Não tem jeito, esse povo é muito forte mesmo. Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. O Faraó está dizendo, o poder está com vocês mesmo, então me abençoa também. Mas o povo de Deus não abençoa Faraó, né? Pode ir para frente? Terminou. Até aqui todos entenderam qual é a proposição de Satanás para a sua vida, sua família? Deus não quer que saia toda a família e venha para a igreja. Então Satanás está negociando. No mundo espiritual está havendo negociação. Ele está impedindo um e outro de vir para que ele possa trabalhar. Até na parte material. Ele quer administrar. Ele quer fazer. Ele não quer perder. Então ele está fazendo todas essas coisas. 31 e 32. Aleluia. Todos entenderam o que Deus está falando hoje? Satanás, ele é um governo. Jesus falou assim, é o Deus desse mundo. Satanás é o Deus desse mundo, mas não é o Deus do mundo vindouro. O Deus do mundo vindouro, aquele que vai trazer todas as riquezas, é o Deus que você está servindo. Mas essa pregação é para mostrar para você que há um trabalho. Ou qual é a família que não tem esse problema, irmãos? Pessoas que não estão vindo porque tem negociação. Estamos em negociação. O que Deus está falando hoje é que Ele está propondo fazer com que Faraó deixe que todos saiam da sua casa e venham para a igreja. Essa é o outro. Mas isto vai acontecer, porque senão a palavra não estaria vindo. Deus está dizendo que vai trabalhar agora e vai fazer com que eles saiam e venham, saia do Egito, saia da escravidão. Irmãos, quantos dos nossos parentes são escravizados? Ignorantes da palavra, não têm as condições, estão presos. Quanta gente quer vir para a igreja e não consegue. As pessoas falam, eu me preparo, tomo banho, troco roupa, irmãos. As pessoas falam para mim, não consigo. Por que não consegue? Não é só andar? Não consegue. Por quê? Porque Faraó, o próprio diabo está trabalhando. Vamos profetizar nessa noite a saída, irmãos, tanto você como todos estão ouvindo agora, a saída dos seus parentes do Egito, de amassar barro, de ficar escravizado na mão de Satanás. Deus quer liberar hoje a família, quer liberar as pessoas para virem, para servir a Ele, sacrificar no deserto. Você está passando pelo deserto, porque você está obedecendo a uma voz de Deus. Sacrifício, é no deserto mesmo, porque nós estamos caminhando, irmãos, para uma terra que mana leite e mel. Agora você está caminhando, mas você vai deixar sua família para trás? E quando chegar em Canaã, você vai olhar para trás e dizer, onde está meu filho? Onde está a minha riqueza? Ficaram tudo lá no mundo. Irmãos, Deus diz assim, quando você serve a Deus com fidelidade, Ele faz com que a riqueza que ficou lá, irmãos, se você deixou lá no mundo, Ele traz novamente e volta, multiplicado 7 vezes. Aleluia. 7 vezes. Por quê? Imagina, irmão, quanto você gastou no mundo em jogos, bebedice, festas. Todos esses valores ficaram no Egito, não vem para você. E Deus está dizendo que traz para você. Ele vai te prosperar e vai multiplicar. Por quê? Se todo esse dinheiro fosse colocado na poupança, irmão, teria um rendimento. Se você somar, irmãos, você estaria rico hoje. Você vai dizer, eu gastei tanto em cigarro, em tantas festividades, que somando tudo eu estaria hoje muito bem de vida. E se tivesse aplicado tudo isso na poupança, teria mais ainda. E Deus é tão fiel, irmãos, tão gracioso, que Ele diz assim, então eu faço isso acontecer, porque eu quero você. Deus está buscando não pessoas. Ele disse, eu estou buscando o coração inteiro. Eu não quero parte.
Porque ele fala assim: eu estou buscando verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Ok? Ele fala assim: não é adoração, porque adoração Deus tem lá no céu, de anjos que não tem nem pecado. A grande adoração são os anjos, que adoram dia e noite, dizendo: santo, santo, santo. E nós aqui, pecadores, ele está dizendo: eu busco não adoração, mas o adorador. Porque quando ele te ganhar, irmãos, você será então isso que ele quer, a adoração, que é a essência do negócio, né? Hoje ele está buscando você, seu coração. Ele quer inteiro, para que você então seja o adorador também. Amém? Amém. Então vamos colocar em pé.